Glória a Deus. Irmãos, olha, ninguém é obrigado a crer em visão do outro. Né? Cada um tem as suas visões. Pode ser de Deus, pode não ser de Deus. O diabo tem poder de dar visão? Tem. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Como discernir uma visão da outra? Você conhece a voz do seu Deus. Você tem comunhão com Ele. Por isso que é bom estar em oração e jejum. E saber conhecer a voz do seu Deus. Quando o diabo me dava uma visão, eu sabia que era ele. Como é que você acha que Jesus foi tentado no deserto? O diabo pegou ele no colo e levou ele para o monte? Não, visão. Ele orando, entrou na Madonna, entrou em visão. O diabo dá visão. Só quem tem experiência com Deus sabe ali que o diabo tentou Jesus em visão, ele estava em corpo. A Bíblia fala que aquele que fala que Jesus não veio em carne, anticristo, é espírito contrário. Jesus veio em carne igual nós, com os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, defecava, urinava em carne. Ele veio como humano. E a Bíblia fala que Deus fala com o humano em visão e sonhos à noite. Só que Jesus tinha uma comunhão tão grande que eu não sei mais como é que Deus falava com ele. Eu não sou doido para entrar nessa tese. Irmão, presta atenção. O Senhor Jesus, tem gente que fala assim, o Senhor Jesus foi tremendo, mas Jesus falou assim, olha, vocês fariam coisas maiores que a minha. Jesus precisava tocar para ser curado, só a sombra de Pedro curava, fez coisas maiores. Teve profeta que fez coisas maiores que Jesus. Porque filho de Deus, irmão, o Espírito é o mesmo. Se Jesus ressuscitava os mortos, você também, se tiver o Espírito de Deus, você vai orar, os mortos vai ressuscitar. Se Josué mandou parar o sol, você cheio do Espírito Santo, você tem poder de mandar parar o sol. Porque o Espírito é o mesmo. Não há pouco Espírito, muito Espírito. O Espírito é o mesmo. Moisés, quando abriu o cajado e abriu o mar vermelho, se um dia precisar de passar você e sua família, tem uns bandidos atrás fazer, você vai abrir o mar vermelho. Contanto que esteja cheio do Espírito de Deus. Pastor, como que eu encho do Espírito de Deus? Oração. Todas as visões que eu tive, irmão, hoje eu nem estou tendo mais, que eu caí um pouco na oração, mas eu tenho que voltar. Eu estava orando de 10 da noite às 3 da manhã, 10 da noite às 4 da manhã, 10 da noite às 2 da manhã. E a maioria do tempo eu orava até o galo cantar. Foi quando eu tive as maiores visões que Deus me deu. Eu lembro quando eu, nem nessa época eu não orava não, mas porque Deus tinha uma obra na minha vida. Meu irmão estava na Maranata, do pastor Josué, e pregava para mim. Vamos para a igreja, eu não ia. Aí uma certa feita, como eu sou de família macumbeira, eu não sabia que lá em casa tinha tanto demônio, né? Eu tive uma visão, nem era sonho, visão. Deus dá visão para quem não ora e jejua, sim, a partir do momento que ele tem um plano na sua vida e ele vai te mostrar o plano. Depois que você já aprendeu a andar com as duas pernas, se você for preguiçoso, Deus cessa essa visão. Porque nessa época eu não orava e jejuava, e eu tive uma visão, daquelas tipo real que eu acordei no maior medo. Eu tive uma visão que eu estava deitado na minha cama e de repente eu vi aquele tanto de demônio forçando a porta. Demônio para todo lado e batendo bum, 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 querendo entrar na porta. Aí eu acordava meu pai não acordava minha mãe não acordava. Aí eu comecei a correr. Aí eu lembro que vi aquele tanto de demônio igual zumbi atrás de mim. Aí quando eu cheguei no alto do monte, eu falei, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí uma voz falou, pula! Eu falei, meu Deus do céu, que voz é essa? Vou ter que pular. Quando eu pulei, aí eu vi que eu estava voando. Aí eu olhei para trás de mim assim, ó. Eu vi um ser de luz me carregando. Aí eu vi que eu estava sendo guiado por Deus. Eu falei, Deus me ajudou. Aí eu fui e acordei. A primeira visão que eu tive na minha vida. Aí depois, presta atenção, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Minha esposa estava enferma, não tinha condição de comer. Aí foi um irmão lá, orou, falou, pode comer, Jesus curou. Aí ela foi curada, mas aceitou Jesus pela dor. Aí eu comecei a ter visão. Eu sonhei uma vez que eu olhava pela fechadura da igreja, era tudo carne, tudo gente pendurada assim na carne.
E eu falando assim, meu Deus do céu, os irmãos não estão aqui não, aí era igual açougue. Todo mundo pendurado no gancho. Aí Deus estava falando comigo em parábola. E eu olhando, meu Deus, aí eu olhava do buraquinho e de repente eu vi um ser de branco lá na frente da igreja. Eu falei, meu Deus, vou entrar. Quando eu entrei, aí já mudou. Os irmãos não estavam em carne mais, os irmãos estavam dormindo assim no banco. A igreja toda dormindo. E eu, gente, me ajuda, o pessoal lá de cá tá fazendo macumba pra mim, porque eu larguei a macumba, me ajuda, ninguém acordava. Aí de repente o ser de branco que tava lá na frente falou assim, pega o frango. Aí eu olhei, tinha um frango cheio de bicho. Era o despacho que fizeram pra mim. Aí o ser de branco falou, destrói a macumba. Aí eu olhei, eu não tenho poder, destrói a macumba. Aí quando eu segurei ela na mão, com a apertei, ela destruiu na minha mão e eu fiz assim na minha cama. Deus tinha me dado o livramento da primeira visão. Aí um dia também eu sonhei, eu não gostava de orar de jeito nenhum. Eu sonhei que eu estava andando numa rua assim de carro, aí de repente eu parei, tinha um abismo imenso, eu olhava assim sem fim, eu joguei pedra, não tinha fim. Eu falava, meu Deus, minha família está me esperando do outro lado. Como eu vou fazer para chegar lá? Aí de repente eu vi uns barulhos de máquina. Aí eu vi os irmãos trazendo um tanto de terra com uns trator enorme, com uma pá enorme, e jogando no buraco. E os irmãos, calma, irmão Santo, nós vamos te ajudar. Oração. Aí eles. Aí de repente uma pá quebrava, plá. Outra pá quebrava, plá. E eu, meu Deus, nós não vamos conseguir encher. Aí chegou a irmã que mais orava na igreja na época. Ela chegou, ela falou assim, olha, irmão Santo, começa a orar, vamos orar. Porque esse abismo só vai ser tampado com muita oração. Aí ela começou a clamar e começou um redemoinho enxugar a terra. Aí eu nem orei, fiquei olhando para ela, meu Deus, agora vai tampar, agora vai tampar. E nasceu o redemoinho e começou a jogar terra com ela orando. Aí de repente todo mundo parou, as máquinas parou, aí eles uniram tudo, chegou, irmão Santo. Até aqui nós te ajudamos, agora é com você. Esse abismo só vai tampar com muito jejum e oração. Aí eu fui acordando assim, era Deus me cobrando oração. Tinha uma certa feita, irmão, que eu vi um ser assim, alamarra. Aí eu tô assim, meu Deus, falando em aramaico. Nem era hebraico, era aramaico. O aramaico é mais antigo que o hebraico. Você pode olhar que os homens bomba falam aramaico, judeu fala o hebraico. E os homens bomba, aqueles muçulmanos, é descendente de Agar, a escrava. E judeu é descendente, né, já do outro filho, de Isaac. Então Deus prometeu para Agar fazer uma grande nação, que é lá, aquelas terras lá, Dubai. Deus está cumprindo, terra que manda leite e mel, petróleo. Deus, o que prometeu para Agar, está cumprindo. E os judeus lá de cá, mas você pode perguntar a qualquer teólogo, a língua mais antiga que o hebraico é o aramaico. Aí eu tô vendo você falando em aramaico no meu quarto, olha lá, eu de olho fechado, olha lá. Aí de repente apareceu outra assim, olha lá. Não escutei nada de Orianda Labaia, não, era assim, olha lá. Aí o outro chegava, olha lá. Aí eu vi o terceiro, olha lá. Eu falei, meu Deus, tem pessoas aqui no meu quarto. Aí foi chegando perto de mim, ele, olha lá. Aí foi encostando em mim, olha lá. Aí de repente ele chegou no meu ouvido, quando ele soprou, eu acordei, assustado. E eu falei, tinha alguém no meu quarto, Valéria, tinha pessoas no meu quarto falando uma língua estranha. Passou. Aí outra vez eu estava dormindo assim no meu sofá. Nessa época eu era um crente meio que dormia assistindo televisão, né? Aí, mas eu orava. Mas de vez em quando, vamos supor, eu orava, abria as campanhas de oração de madrugada e tudo, mas de vez em quando eu via um filme, aí quando eu acordava, assim, que eu via que estava na hora de orar, eu orava, porque eu não era liberto da televisão, presta atenção, mas eu orava, e Deus via que eu estava buscando Ele, que eu não entendia nada disso. Aí, eu deitado no sofá assim, dormi, estava muito cansado, cheguei de serviço, eu escutei assim, colocou a mão no meu peito, aí eu, meu Deus, quem que é esse? Foi embora. Eu não estou entendendo. Aí depois de muito tempo que eu estava um crente mais maduro, já estava na doutrina da igreja, obedecendo e tudo, ele voltou. Aí ele chegou assim, aí eu senti como se ele estivesse pisando em mim na cama assim. Ele, aí eu falei, agora eu vou abrir o olho. Quando eu abri o olho, ele virou uma luz,
cortou a porta e foi embora. Eu, meu Deus, que ser é esse? Aí uma certa feita, eu orando de madrugada, já tinha umas 4 horas que eu estava em oração. Aí eu entrei numa Madonna. Quando entrei numa Madonna, eu saí do corpo e vi meu corpo do jeitinho que eu deixei assim, ajoelhado, orando. Quando eu saí do corpo, aí começou atrás de mim. Quando eu olhei para trás, eu vi, irmão, era um anjo aparentando 60 anos com uma barba branca. Eu não gosto de contar isso na Deus Amor, porque eles é conta barba. E se eu tiver mentir alguma coisa, é blasfema contra o Espírito Santo. O anjo tinha uma barba branquinha, grisalha. Cabelo grisalha parado até o ombro. E ele não tinha asa. Esse trem de pastor fala, tá vendo um anjo com asa? Eu nunca vi um anjo de asa. Eu vi vários anjos, eu nunca vi um de asa. A palavra anjo significa enviado. Ao anjo da igreja de Efésios, ao pastor enviado da igreja de Efésios. Só. Pode bater aí no dicionário bíblico. Aí ele sem asa, com uma túnica, ficava branca e azul clara, assim, piscava. O pé dele tinha uma nuvem cobrindo o pé. Eu não conseguia ver o pé, saindo relâmpago e trovão. E ele, e ele disse, não pisca, irmão. Aqui nós pisca assim, ó. Porque nós estamos na carne. Eles não, eles ficam assim com o olho, assim, não pisca. A Bíblia fala isso, que não tosquenejará e nem piscará o guarda de Israel. Tosquenejar é isso aqui, ó. Piscar é isso aqui, ó. A Bíblia fala que lá no céu não se pisca. Eu tenho o parâmetro bíblico que te passei agora. E nunca vi um anjo piscar. Eles ficam assim para nós, assim, aí eu olhava para ele e não piscava. Aí ia traduzindo na minha mente a língua. Está faltando reverência nessa casa. Ele continuou, Aí ele falou, tá lembrado de mim? Quando eu falei, é o anjo que me visitou. Aí quando eu fui curvar, ele virou uma bola de fogo e foi embora. Aí eu não entendi o que ele falou, porque eles falam palavras difíceis. Aí eu fui olhar no dicionário o que significa a palavra referência. Aí eu olhei lá, prostrar-se, submeter-se a alguém maior, humilhar. Olha a palavra que o anjo usou. Aí eu comecei a entender que Deus é rei. Quando ele falou está faltando reverência, ele quis dizer comigo que você não sabe na presença de quem você está. O crente não ora porque é obrigação, não, irmão. O crente não ora porque quer as coisas, não. O crente ora porque ele está na presença de um rei. Quando você se prostra com o rosto no pó, você está falando, ó Senhor Rei, tem misericórdia de mim. Se você chegar para muçulmano e falar, vamos ajoelhar para orar, isso para eles é catolicismo. O muçulmano conhece, é prostrar com o rosto no pó, pôr o rosto no pó. A palavra Alá, sabe o que significa na língua deles? Misericordioso e complacente. Quando o muçulmano humilha, ele, naquela língua dele, eles estão falando, misericórdia, rei do universo. Tem compaixão da minha humilde alma, Senhor. Deus é isso aí, irmão. Toda a salvação vem daquele povo. Muçulmano é descendente de Agar, judeu é descendente de Isaac. Aquele povo judeu ora 3 vezes por dia, aquele povo ora 5 vezes por dia. Sabe por quê? Porque eles conhecem o Deus deles, rei. Aqui no Brasil não, para eles aceitou foi o gênio da lâmpada. Se o senhor não me der, eu vou desviar. Eu não aceito essa situação. Eu já vi pastor pregando para jogar a Bíblia na mão e revoltar contra a situação, jogar a Bíblia no chão. Uma falta de reverência. Ai, meu Deus, a irmã minha vizinha vai dizer que me a geladeira. Eu quero minha geladeira. Deixa eu te falar, minha querida. Você não aceitou um gênio da lâmpada, não. Você aceitou um rei. Você não aceitou um Ponto Frio bonzão, uma Casa Bahia, uma concessionária Fiat, não. Jesus morreu na cruz para fazer de você um milionário, não. Isso é a teologia da prosperidade, é satânica. Jesus morreu na cruz, sabe para quê? Salvar tu e a tua família das garras do diabo e do poder do inferno. Jesus morreu na cruz para fazer você um soldado de oração, um homem de oração. Venha o que vier, você está de pé. A carta de 1 Timóteo fala assim, contentai com o que comer, com o que vestir, com isso estejais contente, porque os que querem ficar ricos caem em laço e concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem à ruína e perdição. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Você é homem de Deus, irmão. Busca a pérola de grande preço, vende tudo quanto você tem. Se tiver que vender Xbox, celular, televisão, Sky, vende para adquirir a pérola de grande preço. Se essas coisas estão te impedindo o reino de Deus, vende. Por que Deus mandou sacrificar Isaac? Porque Isaac estava impedindo a comunhão de Abraão com Deus, era o filho da promessa, ele tinha mais tempo para Isaac que para Deus. Deus falou, sacrifica.
Ok, chegou, levantou o cutelo, que Deus viu que ele ia matar mesmo. Isaac pulou do lugar onde Deus habita, que é o coração. E Deus não aceita dividir com outro. Quando Deus voltou e viu que ele ia matar mesmo, que Isaac tinha pulado, ele basta. Já voltei pro meu lugar. Olha lá o cordeiro lá. Sacrifica o teu Isaac. Sacrifica o teu Isaac. Teve uma certa feita que eu estava pedindo um dom a Deus. E eu orava pedindo esse dom a Deus. Era o dom da palavra. Oh, como eu queria ser usado na palavra. Oh, irmão, crente, tudo bem. Você quer ser usado na palavra? Vai comer bons livros, vai comer dicionário bíblico, vai comer Bíblia. O Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que você já leu um dia. Se você nunca leu, como é que o Espírito Santo vos fará lembrar? A Bíblia fala, não preocupeis com o que falar na presença do governador, de rei, não. Porque o Espírito Santo vos fará lembrar. O apóstolo Paulo, quando estava preso, sabe o que ele falou? Não esqueça, Timóteo, nos meus livros e dos meus pergaminhos. Sabe por que Deus colocou o apóstolo Paulo nos pés de Gamaliel? Sabe por quê? Porque era um grande rabino daquela época. Você pode olhar que quando a igreja estava perseguindo os cristãos, ele chamou todo o conselho dos fariseus e falou assim, cuidado, vocês não estão lutando contra Deus. Pode chegar lá na sua Bíblia. Quem falou foi Gamaliel, o rabino sábio. Como Deus sabia que Paulo tinha que explicar que Jesus era o Messias da Torá, colocou nos pés de um grande homem de entendimento. Nada acontece sem que Deus queira. Aí Paulo continuou os estudos, comendo, porque Paulo tinha que provar que Jesus era o Messias da Torá. Tem gente que fala assim, não, a lei foi abolida, eu estou na graça. Irmão, a única Bíblia que nós temos é a Torá. Quem falou que o Evangelho é Bíblia? Quem falou que as cartas de Paulo é Bíblia? Quem falou que Apocalipse é Bíblia? É Bíblia hoje. Naquela época era só a Torá. Os Evangelhos, Apocalipse significa revelação, né? E as cartas de Paulo foram incluídas depois. A igreja primitiva só tinha a Torá e pregava a Torá. Paulo, aquele dia, ganhou 5.000 pessoas, foi pregando a Torá, provando que Jesus era o Messias da Torá. Aí depois de muitos anos, né, irmão, lá na gruta, lá no deserto, os pergaminhos achados, aí foi incluída na Bíblia as cartas. O que é carta, irmão? Uma ligação de Paulo para o dirigente. O que é cartas? Paulo explicando a Torá com o Espírito Santo. Aquela hora que ele falou assim, irmão, a lei é má de jeito nenhum. Agora, eu conheceria o pecado sem a lei de forma alguma. Ele explicando. Ele apenas está explicando a Torá. E quem é Paulo para quebrar a lei de Deus? A lei de Deus vem antes de Adão e Eva. A Bíblia fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que é a lei de Deus? A vontade de Deus, irmão. Por isso que lá em Romanos, Paulo fala assim, o pecado é a transgressão da lei. Em outras traduções, o pecado é a transgressão dos mandamentos. Se não há lei, não há pecado, irmão. Mas como é que você fala que está na graça e pode largar a lei? Se não há lei, não há pecado. Então você não pode desonrar pai e mãe, você pode adulterar, você não precisa devolver o dízimo. Irmão, pelo amor de Deus, o pecado é a transgressão da lei, por exemplo. Eu estou com essa blusa aqui meio abobrada, eu estou pecando não, porque não tem na lei. Agora eu cobiçar a mulher dos outros é pecado? É, porque a lei fala para não pecar. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus que você divida a sua blusa com o outro que não tem. Se eu não dividir, eu estou pecando, porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu ame o próximo como a ti mesmo. Se eu não amar, eu estou pecando, porque o pecado é a transgressão da lei. Tinha uns regulamentos na Deus Amor que falava que rachar de paletó é pecado. Oh, meu Deus. Jesus. Tem crente da Deus Amor até hoje que acha que barba é pecado. Sabe por que a Deus Amor colocou a doutrina da barba? É por causa dos bigodão dando volta, por causa dos cavanhaques fininhos. E a única tese que eles têm é que babearam José. Olha na sua carteirinha de membro, babearam José porque era um costume. Costume do Egito. Ele ia prostar perante o rei do Egito, ele tinha que se babear perante o rei. Mas se babearam José porque ele tinha barba, senão eles não tinham barbeado. Então, José tinha barba. É o óleo precioso que desce na barba de Arão. Arão tinha barba, Moisés tinha barba, Jesus tinha barba. Como é que Jesus vai pegar no pergaminho dos judeus sem ter barba?
Como é que eles chegam lá? Essa palavra se cumpriu hoje com os pergamentos judeus. Os judeus sempre se honrou na barba. Tem uma parte na Bíblia que cortaram metade da barba do soldado de Davi. Eles foi colocado separado até a barba crescer. Até hoje os rabinos têm barba. A Bíblia fala, façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se Deus colocou barba no homem, é porque Deus tem barba. Deus não colocou orelha, eis que meus ouvidos não estão tapados. Deus não colocou olhos, meus olhos. Deus tem olhos para ver. Minhas mãos, se Deus colocou mão, é porque ele tem mão. Agora, por que Deus colocou barba no homem se ele não tem barba? Sendo que quando Deus acabou de fazer um homem, falou assim, agora o homem se tornou como um de nós. Está igualzinho a nós. Irmão, o seu Deus tem barba. Quem luta contra a barba é homossexual. Mas, pastor, por que você está sem barba? Porque a salvação não está na barba. Não. Tanto faz eu ter barba ou não ter barba. A salvação está em obedecer os mandamentos. E não tem mandamento para ter barba. Mas que Deus fez um homem com barba porque ele tem barba, isso é fato. Viu? E você dá Deus amor antes de levantar contra esse vídeo, meu irmão, leia a Bíblia. Façamos um homem conforme nossa imagem e nossa semelhança. Tudo que Deus colocou no homem é porque Deus tem, irmão. Você pode olhar com os homossexuais que lutam contra a barba para ficar com o rosto lisinho igual de mulher. Jesus. E outra coisa que Jesus tinha, viu? Que o crente da Deus amor não pode ir contra. Lá no livro de Levítico fala que o sacerdote tinha que ter o cabelo aparado até a altura do ombro. Jesus tinha a barba e o cabelo aparado até a altura do ombro, porque ele era sumo sacerdote. Cabelo comprido é aqui na nádega. Aparado nunca foi comprido. Tem irmã que fala assim, se eu pôr o cabelo para baixo da orelha, tá comprido? Não. Comprido é da nádega para lá. Comprido. Aqui é aparado. Pode olhar lá no livro de Levítico que você vai ver. Você vai ver Jesus com o cabelo aparado até a altura do ombro e vai ver ele de barba. Jesus olhou para a mulher samaritana e falou assim, a salvação vem dos judeus, eu sou judeu. Jesus, irmão, nada mais é que um judeu. Um judeu. Quando ele estava na terra, ele era um judeu. Fato. Todo judeu tem barba, irmão. Nunca foi pecado barba. Ai, irmão, tem que rapar a barba porque é higiene. Então sua cabeça está suja. Rapa a sua cabeça aí. Rapa aí. Sua sobrancelha está suja. Rapa aí. Cabelo nunca foi falta de higiene. Agora, nas partes genitais, por deixar grande, se feder, se a irmã rapar, não peca. Jesus não sofreu gangrena na cruz para mandar você para o inferno porque você rapou os púpilos, né? Das partes genitais porque você achou que estava fedido. Por favor, meu irmão, pecado é a transgressão da lei, não é rapar uma parte genital porque está fedida. Os pentecostais têm que parar com isso. Outro dia um irmão, eu estava com chinelo havaiana com a bandeira do Brasil, ele, ei, irmão, tá na moda. Tá modento aí, pecado, meu irmão. Pecado é a transgressão da lei. Quando você transgride a lei de Deus, por isso que a lei nunca foi abolida. Jesus falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumpri-la. Se não há lei, não há pecado. O apóstolo Paulo foi sábio de falar que o pecado é a transgressão da lei. Aí foi ingressado as boas novas. Jesus também não ia quebrar a lei do Pai, porque ele foi servo fiel até a morte, ele tinha que obedecer. Tanto que Jesus falou, eu não vim quebrar a lei. Agora ele deu um dom laude na lei, que é a palavra, ele veio explicar a Torá. Ele falou assim, está escrito, odiarás seu inimigo, eu porém vos digo. Amarás, orarás pelos que vos perseguem. Ele deu um dom laude. Está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, hein? Só de olhar no seu coração cobiçar já adulterou. Jesus é um explicador da Torá. Aquele jovem rico, quando chegou para o Senhor Jesus, ele falou, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus pregou o quê? A lei. Tu conhece os mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe. Pode olhar lá, Jesus pregando a lei. E ele perguntou o que deve fazer para ser salvo. Jesus está pregando a lei para ele. Não adulterarás, não matarás. Ele falou tudo isso, eu tenho observado desde a minha mocidade. Agora vem um donald da lei. Peraí. Amar o teu próximo a ti mesmo, você está de barriga cheia, eles estão de barriga vazia, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres. Dom laude da lei. Aí ele viu que não obedeceu o segundo maior mandamento. O fariseu, quando chegou para Jesus, falou assim, qual o maior mandamento? Aí Jesus falou com ele, né? Como interpreta? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus todo com o teu coração, de toda a tua alma, todas as suas forças.
E o seu próximo é como a ti mesmo. Não há mandamento maior que esse. Jesus falou, faz isso e viverás. Se pensar assim, não estás longe do reino de Deus. Pode olhar Jesus falando. Salvação está na Bíblia. A Bíblia é a Torá. Cartas de Paulo, era um recado de Paulo para a igreja, ele explicando a Torá. Foi ingressada depois. Apocalipse, quem não crê em visão, essas visões que eu estou falando, você não pode crer no livro de Apocalipse, que não é nada mais, nada menos que uma visão que João teve à noite. Foi ingressada também, não é Bíblia. Foi ingressada a visão que João teve, um recado de Deus. Quer dizer, Bíblia é um conjunto de livros, também é Bíblia, porque foi ingressado o livro de revelação de João. Vamos consertar, né? É Bíblia, mas a lei de Deus é o Antigo Testamento. Fato. Amém? Pastor, e se eu transgredir o Novo Testamento, eu peco, lógico, porque o Novo Testamento é a explicação da Torá. É a explicação da Torá. E Paulo falou, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, sabe que as coisas que eu vos mando é mandamento do Senhor. Tem gente que fala assim, são 10 mandamentos. Não, ó Jesus dando um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, 11. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus dando mais um download na lei. Apóstolo Paulo, ele cheio do Espírito Santo, guiou a igreja primitiva, né? A igreja antiga. E tudo pagão, igual nós, irmão. Nós somos pagão, nós somos jambuzeiro bravo. Foi injetado na videira. Então tudo que Paulo falava é pelo Espírito Santo. Pode ler Coríntios 14, ele falou assim, saber que as coisas que eu vos mando são mandamentos do Senhor. Se não é que credes em vão, senão você vai crer em vão. Em outras traduções está assim, se ignorar isso, será ignorado, hein? Lá no cabelo, quando ele falou para a mulher não cortar cabelo, ele falou assim, se alguém quiser criar contenda, ser contencioso, nós não temos tais costumes não, viu? Você contender contra isso aí, vai contender e vai perder a salvação. Obras da carne e fruto do Espírito. Ele falou, acerca das quais vos declaro, não herdarão o reino de Deus quem tais coisas pratica. Explicação da Torá. Paulo, Shaul, foi um grande rabino, explicando a Torá, um estudioso da Torá, criado nos pés de Gamaliel. Mas vamos falar das visões. Uma certa feita eu estava lá em casa, orando, já tinha começado 10 horas, umas 5 horas da manhã, já tinha muitos meses que eu estava orando assim, até o galo cantar, estava um esforço tremendo. Eu queria uma comunhão com Deus. Eu tive uma visão do coral de anjos cantando lá em casa assim, de madrugada o crente vai buscar poder, mas o coral mais lindo, irmão, milhares de anjos cantando. De madrugada o crente vai buscar poder. Aí eu aqui assim, aí aquele coral bonito e eu chorando no quarto. Aí quando acabou, os dias são de trevas, sem poder o crente cai, vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Aí começou assim, quando eu olhei para o céu, eu não via mais minha laje. Eu só vi o coral de anjos com muitas luzes em volta de mim, mas milhares de anjos. Aí eu fiquei olhando para o céu, foi descendo um trono, e um ser que estava no trono eu não conseguia ver, brilhava como o sol. Aí eu vi porque João falou que a voz de Deus é com muitas águas. Quando eu era muambeiro do Paraguai antes de ser crente, eu fui nas cataratas de Foz do Iguaçu, e lá perto das cataratas o barulho da cachoeira é muito forte, assim, você não consegue conversar não, você tem que gritar, fulano, porque fica assim, o barulho da cachoeira. Quando Deus começou a falar comigo, irmão, foi assim, ó, meu salvo. É ensurdecedor. Eu ficava assim, oh, meu Deus, dá medo demais, irmão. Ele, eu te amo. Igual a cachoeira de Foz do Iguaçu. Eu fiquei, meu Deus. Aí foi subindo assim. Aí quando ficou fraco que eu tive coragem de abrir o olho, eu olhei e eu vi a laje de novo. Foi quando eu tive a visão igual de Ezequiel. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou digno. Chorei a noite toda. Tinha uma certa feita, irmão. Tinha uma irmã que estava em pecado na igreja, eu não sabia. Aí eu estava na minha laje assim, em espírito de oração. Porque o crente pentecostal, irmão, tem tempo para as coisas do mundo, não. É só espírito de oração, espírito de oração. Aí eu fiquei aqui assim, fechei o olho, aí de repente eu entrei numa Madonna. Quando eu entrei numa Madonna, uma voz falou assim, irmão Sandro,
igual em Atos dos Apóstolos, quando falava, vai para a rua direita, eu ouvi a voz certinha, falou assim, sabe por que a irmã Dulcinea está fraca? Eu falei, por quê? Aí falou assim, é porque ela está em pecado de adultério. Quer dizer, ela está com pecado igual o Acã, pecado escondido na igreja, o pecado que ela está é de prostituição, porque ela não era casada, era solteira. Aí eu fiz assim, aí a voz me falou assim, e ela está grávida de um filho. Aí eu fui despertando assim, isso é revelação, irmão. Nunca vou esquecer. Quando eu fiz assim, abri o olho, eu ouvi a voz dela lá embaixo. Então quer dizer que o ser me falou, porque sabia que ela estava chegando. Aí chamei ela, quando eu contei, ela chorou. Eu falei, irmã, confessa o seu pecado. O anjo falou que você está igual a cá. Aí ela confessou, tomou uma disciplina na igreja, que a Deus amou disciplina. A barriguinha foi crescendo. Eu falei, meu Deus, que revelação. Teve outro dia que tinha um irmão, eu não sabia que ele estava passando a mão em mulher. Que ele seguia a mulher para passar a mão, ele estava passando muita prova. Aí um dia eu estava vendendo minha capinha de celular, o irmão passou. Quando o irmão passou, eu falei, ô irmão fulano, aí de repente me deu uma Madonna. Aí eu vi ele sendo preso lá na ponte da Madonna. E eu vendo ele sendo preso, eu, fulano. E ele, ai, polícia me prendeu, irmão Sandro, me ajuda, avisa minha esposa. Aí de repente ele, Sandro, eu abri. Aí ele, o que foi? Eu, meu irmão do céu. Ele, o que foi? Eu falei, entrei numa Madonna agora. Eu não sei se você aí do outro lado sabe o que é Madonna. É quando dá aquele soninho leve que você te desliga do corpo. Deus te desliga do corpo para falar. Porque você está em carne. Deus tem que te desligar. Por isso que Deus fala em sonhos e visão. Para o seu espírito ouvir. Porque sua carne não pode ouvir. Aí Deus me desligou, me deu. Aí eu falei, varão, eu tive um sonho que você foi preso na ponte. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele, irmão, eu vim seguindo uma mulher lá do centro, irmão. Eu ia passar a mão dela ali na ponte. Eu estou muito fraco na fé. A mulher estava toda seminua. Aí uma voz falou, passa a mão, passa a mão. Aí eu lembrei da minha esposa, dos meus filhos. Eu fiquei, aí de repente veio um policial. Eu fiquei com medo de subir aqui. O irmão me viu que eu estava procurando ela, porque eu desviei caminho. Essa visão é de Deus. Eu falei, irmão, fica aqui que eu já estou fechando a banca, eu vou te acompanhar. Não estou citando o nome do irmão, nunca falei com ninguém, irmão. O crente tem que saber entender os fracos na fé. Era um joio, não, estava fraco. O crente que não ora, irmão, não aguenta nada. A gente enfraquece porque nós largamos uma vida de jejum e oração. Aí a carne fica mais forte, vai vencer aquilo que você alimenta mais. Se você alimenta mais a carne, Sky 800 canal, tomar café antes de sair em vez de jejuar, comer muito, garrafa de suco do lado da cama, a carne vai ficar forte. Se você alimenta mais o espírito, oração, jejum, leitura da palavra, o espírito vai vencer aquilo que você alimenta mais. Só joga Xbox, só fica vendo 800 canal, vai cobiçar a mulher, porque a carne está forte. Agora é de oração, é de jejum, hora à madrugada, vai vencer. Isso é fato. Isso é fato. Aí esperou, nós fomos embora, eu fui aconselhando ele. Outra revelação que eu nunca vou esquecer. Nessa revelação, irmã, tem uma irmã aqui. Não, irmão, foi aquelas profundas. Deus teve que me apagar para falar. Eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a pôr à prova esse dom de revelação. Eu falei, meu Deus, que revelação é essa? Deus teve que me apagar para falar. Me dá uma Madonna para falar comigo. E no livro de Jó fala, bem sabemos que Deus fala com o homem em sonhos e visões. Aí depois o povo, com inveja de Moisés, ele falou, se tiver profeta no meio de vós, eu falarei em sonhos e visões. Com Maria e José foi sonhos e visões, pode olhar lá, todo lugar, vai para o Egito. José não tema receber, pode olhar lá, sonho, visão. Tem um estudo meu sobre revelação aí também, depois você entra lá que você vai entender esse trem de revelação, que eu estou na Deus amando muito tempo. É um tal de falar, irmã, estou orando por revelação, ela ia orando, cuidado para não ser crente cigano. Muito cuidado. Teve uma vez, irmão, que eu tive uma visão, vou ser bem rápido porque está ficando longo o canal. Eu estava pedindo a Deus o dom da palavra. Aí de longe eu vi um ser com cabelo de fogo grande. Não gosto de falar isso, mas Deus amor, porque eles contam homem de cabelo comprido e o anjo era nazireu. Eu vi, irmão. Eu vi. O cabelo de fogo ia fazendo assim, o fogo ia indo. Aí eu fui flutuando e na época eu tinha pensado que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aí eu fui flutuando, falando assim, anjo de Deus. E ele não olhava para trás, Jesus me ama ainda. E ele
Nada. E nisso eu já estava orando, era umas 3 horas da manhã, quando eu entrei na Madonna e saí do corpo. E o anjo de Deus, ele estava num campo de trigo, assim, julgando. Eu, Jesus, minha mãe, ainda, quando eu aproximei desse anjo, irmãos. Oh, meu Deus, que anjo bonito. Mulher tem que subir para o céu liberta. Porque não existe homem mais bonito na terra. Eu nunca vi, modelo, nunca vi, irmão, nunca vi um homem tão bonito igual esse anjo novo. Aparentava novo. E eu vi ele. E ele com aquele rosto bonito, ele tirava de um cesto de ouro assim, um negócio igual biscoito de polvilha julgando. Aí eu olhei para ele e falei, anjo de Deus. Ele fez assim para mim, assim. Eu falei, Jesus me ama ainda? Ele fez assim para mim. Não pisca, irmão. Nunca vi um anjo piscar. E não tinha asa também. Ele fez assim. Aí ele pegou um biscoito de polvilha. Tipo biscoito de polvilha. Puta assim, não sei te dizer, era branco. Colocou na minha mão. Ele só falou isso comigo assim, alama rala. Aí foi traduzindo na minha mente. Coma. Ele alama rala. Ele coma agora. Aí eu, quando eu coloquei, era doce, mais doce, mais doce. Aí no final ficou amargo, amargo, amargo. Aí eu olhei para ele e falei, Jesus me ama. Ele olhou assim, ele continuou. Aí eu fui despertando a minha cama. Agora, por que eu só vejo o anjo falando aramaico, irmão? É muito simples. Eu descobri uma coisa, abaixo de Deus, lendo Bíblia, que muitas pessoas não sabem. Não para a minha glória, é para a glória de Deus. Eu vou passar algo para ser precioso e você vai ver que eu estou dentro da Bíblia. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, correto? O homem foi feito falando uma língua. E conversava com Deus falando essa língua. Aí na Torre de Babel foi dividido, espanhol, inglês, português. Por quê? Porque eles estavam cometendo uma loucura de aproximar de Deus. Mas antes o homem falava o quê? Uma língua. Jesus falava esta língua. Então se o homem foi feito falando uma só língua, é a língua do céu. Fato. Depois, dentro da Bíblia eu descobri isso, eu fiquei rindo. Eu falei, meu Deus, quantos teólogos não sabem disso? Eu humildezinho, um camelô. Deus me mostrou antes falando isso e me revelou dentro da Bíblia. Lá no céu nós vamos ouvir todo mundo falando o aramaico. Olha lá, olha lá. É a única língua que o homem foi feito. E segundo os teólogos é a língua mais antiga. Depois veio o hebraico e o grego. Mas um homem foi feito falando uma língua. O hebraico e o grego foi depois da Torre de Babel. Espanhol, português. E todos os anos chegavam para mim assim, lá. Tinha nada de orianda na paia. A língua dos anjos que eu falo, mentira. A língua dos anjos é aramaico. Eu vou levar isso pro caixão. Você sabe que mentir as coisas de Deus é blasfemo contra o Espírito Santo. Eu não sou doido. Eu vou pro hospital do câncer em vez de ir pro céu. Se eu mentir as coisas de Deus, tudo que eu tô falando para vocês é verídico. Estou passando experiência para vocês do que eu vivi com Deus. E eu só não ouvi voz de anjo, não, irmão. Tinha uma época, tinha acabado de sair da macumba, o diabo veio me matar na voz do demônio de 7 cruzilhadas, que o sangue de Jesus tem poder, na voz da minha mãe falando que eu era dele. Aí eu tentando clamar o sangue de Jesus, meu corpo preso, não conseguia. Quando eu clamei, ele foi soltando. E teve uma outra vez que eu fui pregar numa igreja, Deus amor, ganhei muitas almas. Deus me usou na palavra, Deus já tinha me dado o dom, me usou na palavra. Eu preguei numa unção, o povo chorando, 8 pessoas levantou a mão. Quando as 8 pessoas levantou a mão, toda alegre, tinha show, voltei toda alegre, oh Deus, glória a Deus, glória a Deus, vim toda alegre. Quando Deus chega lá em casa e durmo, escutei ele chegando perto de mim assim, numa fúria terrível. Aí eu olhei e falei assim, anjo de Deus, como é que você deixa o diabo aproximar de mim? Você é meu conservo. Como você deixa o diabo aproximar de mim? E ele assim, ó. Mas Deus permitiu ele. Aí ele, bom dia, poderoso. Numa fúria terrível, ele, protestante. Aí eu fui despertando assim. Quando eu olhei, procurei ele, não achei. E teve uma vez que um missionário falecido, né? Ele deu uma ordem para a igreja que todo obreiro tinha que orar por revelação. Maldita hora que o missionário fez isso. Já deve estar lá explicando para o papai do céu porque fez isso.
Aí os irmãos tudo começou a orar por revelação da carne. Eu lembro, irmão, os obreiros lá que tinha temor de revelação, com medo de ser obreiro, começou a entregar dom de revelação e começou a carnadaiada na igreja. Eu pensei comigo, meu Deus do céu, missionário obrigou os membros, os obreiros, tudo a orar por revelação. Quem nunca orava está começando a adivinhar a vida dos outros, meu Deus. Aí um dia eu estava dormindo, chegou o diabo perto da minha cama assim. Aí tá assim, o missionário tá pondo rabo nos obreiros. Aí eu acordei e fui orar, fui clamar o sangue de Jesus. E quando o missionário colocou www na internet, o canal Deus é Amor, eu lembro disso. Quando ele colocou na internet, que os crentes começaram a comprar computador e desviar, porque começou a ver outras coisas. Um abismo puxa outro abismo, né, irmão? Presta atenção, irmão. Eu estou usando a internet aqui porque eu sei que é o único meio de eu chegar até você. Porque celular virou uma febre, Deus sabe disso. Irmão, Deus sabe, Deus conhece a minha vida. Eu não estou pregando contra a internet, que eu não sou doido, porque você pode usar a internet por bem. Mas quando um missionário liberou, os crentes começaram a pôr e ver tudo da televisão dentro de casa. Tudo. Eu lembro. Chegar na casa dos crentes, os crentes que não tinham televisão começaram a se interter com o computador, porque foi liberado pela diretoria. Correto? Presta atenção. Eu tive um sonho que a Deus Amor era um colégio. Aí eu chegava nesse colégio, aí chegou cada sala tinha um dirigente com a roupa branca, guarda-pó branco. Aí chegava assim, opa, irmão Santo, seja bem-vindo à Igreja Deus Amor. Cada sala tinha. Aí de repente eu vi a Leia e a Débora na secretaria. Elas disse, oi, irmão Santo, tá gostando da Igreja Deus Amor? Eu sim, elas, na época que elas não cortavam cabelo, com aquele cabelão, né? Elas assim, tu já conhece o missionário Davi Miranda? Eu na visão, missões, visão, porque foi muito real. Aí eu falei assim, não, ela falou, vai na diretoria, ele está lá te esperando. Aí ele estava de costas, eu cheguei lá assim, aí eu, missionário, Pai do Senhor Jesus, ele é a Pai do Senhor Jesus. Aí eu falei assim, a Igreja Deus Amor é maravilhosa, ele amém. Quando ele virou para mim, ele estava com um bigodão dando volta assim. Aí eu redei, eu falei, meu Deus, o missionário prega contra bigode, está com um bigodão dando volta. Falei, será que ele desviou? Porque na época era o que eu cria da doutrina, né, irmão? E ainda eu acho que o bigodão dando volta é vaidade, é chamar atenção para si, é vaidade. É até com uma barba inteiriça, tá igual Deus criou. Agora quando começa a barbinha fininha, bigodão dando volta, para mim é uma vaidade. Aí eu, meu Deus, aí eu voltei, ele falou, tá gostando da Igreja de Deus Amor? Eu sim. Aí de repente eu olhei do lado, tinha uma TV subindo contraste assim, preto e branco. Quando a TV tá estragada e só sobe o contraste, eu voltei, eu falei, ué, o missionário prega contra a televisão e tem uma televisão do lado dele. Aí eu voltei e falei, ô missionário, gostei sim, Deus abençoe, eu olhando para a televisão. E aquele bigodão dele, eu falei, será que o missionário está com hipocrisia? Aí eu, amém, ele, sempre que puder você vê, irmão Santo, eu amém. Aí quando eu fui embora, eu fui acordando assim, despertando. Aí uma voz falou comigo assim, irmão Santo, esse bigode que você viu é muita falha do missionário e da diretoria que eles vão dar conta dele. E essa televisão que tu viste, falou desse jeito pra mim, irmão, jamais vou mentir. Eu respeito a pessoa do missionário, grande homem de Deus, pregava a doutrina, mas não sei onde ele está. Eu não sou dono do céu de falar que ele está salvo. Tem que ver como é que era a vida dele 24 horas, o que ele acessava à noite. Esse trem de falar, ai, todo mundo que morre aqui está salvo, partiu pro Senhor. O céu não é casa de mãe Joana não, irmão. E eu faço muito velório de crente. Os crentes ficam lá, partiu, parece estar dormindo. Todo defunto parece estar dormindo. Agora porque a irmã está com cabelão, saião, vocês... Céu não é casa de mãe Joana não. Tem que ver se não falava a palavra não dentro de casa, se comprava e pagava, se não fazia bico de luz. Pecado é isso aí. Se não adulterava com o esposo, se não trocava olhar no ônibus com outro homem. Não é assim não, partiu pro Senhor porque está de cabelão e saião. E aí vira uma árvore de Natal ambulante. Não é fácil morar com Deus. Então eu não sei onde está o missionário, eu não sou dono do céu, tomara que esteja salvo. Respeito o ministério dele, mas morar no céu é difícil. Os discípulos falaram assim, mestre, são poucos os que se salvam. Aí Jesus falou assim, esforçais por entrar pela porta estreita.
Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quem está tentando entrar? Nós ou os do mundo? É nós. E ele falou, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Aí ele continuou, porque estreita é a porta e apertado o caminho conduz à vida. E poucos, Jesus que falou, muito poucos a encontrarão. E lá em Apocalipse fala assim, ao que vencer, então tem os perdedores, andará vestido de branco, porque são dignos. Você quer ver um evangelho satânico? Aceitou Jesus, está salvo. Isso é um evangelho satânico, irmão. Nós temos que lutar pela nossa salvação unidente. Aí o pastor pode escrever nesse canal, não, Jesus já pagou um preço para nós, nós não precisamos lutar, Jesus fez por nós. Então vai prostituir, vai adulterar, vai cobiçar mulher, vai idolatrar time de futebol, anda pelada com os peitos de fora. Não, irmão. O diabo vai te tentar igual tentou Jesus. Jesus foi fiel até o fim, os discípulos foram fiel até o fim. É sendo apedrejado, é fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Aí quando eu fui virando, aí a voz falou assim, irmão Sander, esse bigode é um dos pecados que a diretoria e o missionário vai pagar para Deus. Algumas coisas que ele se implantou que eles não oraram. Eles não me perguntaram. E essa televisão que tu viste é a internet, como é que é? É o computador que o missionário liberou para a igreja. Muitos estão desviando por causa disso, sem orar, sem me perguntar nada. E ele vai dar conta disso. Aí eu fui despertando assim. Eu falei, meu Deus do céu, outra visão que eu tive. Vou falar em público da igreja? Jamais. Mas Deus me deu essa visão. Aí vai escrever embaixo, irmão, por que você está na internet? Presta atenção. Presta atenção. A igreja de Deus Amor é uma igreja alegre. É uma igreja que obedece os mandamentos de Deus. Depois que foi colocado, o povo desbandeirou. Você pode acessar uma internet para você evangelizar. Mas você não pode acessar uma internet para ver vídeo pornô. Presta atenção, irmão. Você pode ter um zap para quê? Emprego. Hoje nós precisamos um pouco da tecnologia. Você precisa acessar um site de emprego, mas você não precisa ficar acessando o site de coisas que são do mundo. Tem uma diferença. Você pode usar o Zap para mandar uma mensagem bíblica, mas você não pode usar o Zap para mandar uma fofoca. Jesus falou, quer que te tires do mundo? Não, mas que os guardeis do mundo. Como que nós guardamos do mundo? Praticando as coisas que são de Deus ainda dentro do mundo, irmão. Porque a tecnologia, eu sei, senão você não pode usar uma lâmpada, não pode usar uma geladeira, também é tecnologia. E quando eu vi que o mistério de você postar um canal no YouTube que as pessoas visualizam, foi quando eu senti de Deus fazer esses estudos. Porque eu sei que vai chegar até você. E eu não tenho dinheiro para pagar uma rádio como a Igreja Deus Amor tem. Amém? Use para o bem. Use para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Jamais eu ia falar isso, só se eu for uma pessoa de outro mundo. Mas use para a glória de Deus. Use para o bem. Amém? E tem mais outras visões, mas está ficando muito comprido esse canal. Muito comprido. Que mais para frente, se eu lembrar, eu faço a segunda parte. Amém? Para a glória de Deus, irmão. Vi 5 anjos diferentes, não dá tempo de contar. Fui arrebatado no inferno, tem meu testemunho aí. As vozes voltou comigo. Tive muitas visões para alicerçar suas fé, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. Busque a Deus, com o mesmo Deus que fala comigo, fala com você. Consagre. Busque. Ore. Porque Deus tem poder de ter uma comunhão profunda com você. O intuito de eu contar essa minha experiência é porque te mostrar que o seu Deus fala. O seu Deus ouve. Tá? Quantas vezes eu orava a campanha, Deus revelava a campanha. Eu pedia o nome, aí chegava um varão de noite e falava assim, irmão Sandro, o título da campanha é o sangue de Jesus tem poder. E quando eu gravo as costas, ele tem o termo, irmão Sandro, tem o quê? Jesus tem misericórdia em mim. Deus revela a campanha de madrugada. O seu Deus fala. Amém, irmão? Que Deus abençoe. Esse vídeo está ficando longo e eu vou intitular esse vídeo As Minhas Experiências com Deus. Amém? Deus abençoe.